Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai comentar os vazamentos do mangá de Black Clover. Como a gente sabe, toda semana o mangá é vazado. E dessa vez a gente vai ver o que rolou no capítulo 258. Como sempre, a gente meio que tem uma tradução literal de tudo o que tá acontecendo, mas conseguimos acompanhar tudo o que aconteceu e a grande batalha que Asta e o Capitão Yami estão enfrentando contra Dante. Principalmente agora que Asta percebe que vai precisar do poder do outro mundo, de forma integral. E vamos ver tudo isso acontecendo nesse vídeo de hoje, então eu peço muito pra você já deixar o seu likezão aí embaixo, gostei, vamos tentar cumprir a meta de 5 mil likes nesse vídeo de hoje. E eu também peço pra você, se for novo por aqui, se inscrever aqui no canal, vai ajudar demais. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como eu acabei de dizer, o capítulo 258 do mangá de Black Clover já foi vazado lá no Japão, e aí a gente conseguiu algumas imagens e também descrições do que estava acontecendo por ali. Vamos ver então o que o Asta e os seus companheiros estão passando agora, e primeiro eu vou ler o que aconteceu e depois a gente vai comentar com cada detalhe exatamente o que estava rolando. Primeiro vamos pra página 1. Como vocês conseguem ver, o Dante chegou gigantesco com aquela sua nova forma graças à sua nova transformação. Ele usou a sua magia corporal pra ficar daquele tamanho, afinal ele podia alterar o seu corpo e decidiu utilizar sua magia inata, que ele não gostava muito, mas a fortificar ainda mais com o poder do outro mundo. Agora o Asta e o Yami estavam prestes a o enfrentar. Os dois se ergueram juntos pra tentar lidar com aquele adversário. E ali o Dante então começava a dizer: "Ah, muito bom, me divirtam mais pessoal, eu quero ver até onde vocês conseguem chegar." Ele realmente estava animado, pois o Dante mesmo já havia dito que nunca havia encontrado inimigos à altura, e o Yami foi o primeiro que o superou. E agora ele tá tendo que usar os seus dois poderes, pois sabia que assim era praticamente invencível. Mesmo assim, a gente via que o Asta e o Capitão Yami respiravam fundos e seguravam suas espadas o mais forte possível para enfrentar aquele adversário. O Capitão Yami havia acabado de convidar o Asta a lutar junto com ele, e o Asta conseguiu se erguer só graças a esse convite. Então, na próxima página vazada, a gente via que o Dante já estava atacando, ele estava saltando muito rapidamente, aparentemente algo assim, enquanto ao mesmo tempo, pelo que tudo indicava, estava sendo atingido pelo poder comprimido do Capitão Yami. O Dante então ele dizia algo mais ou menos como: "Tudo isso que vocês estão fazendo era como se fosse um oferecimento para que eu me sinta mais feliz, para que eu tenha mais prazer em continuar lutando." E naquele ponto a gente via que o Asta estava quase caindo, e mesmo assim ele não sabia exatamente como seguir, como prosseguir com essa batalha. Então o garoto começa a pensar que ele precisava de mais poder, e que existia algo dentro dele que talvez pudesse dar isso a ele. Asta começava a dizer que aquele era o poder dentro dele, que ele não conhece nada, não sabe de nada, mas que ele precisava dar um jeito de usá-lo totalmente agora. Então neste momento, ainda em pensamento, a gente vê o Asta dizendo: "Ei, você está assistindo tudo isso, não está, demônio?" E aí a gente vê que o Asta vai diretamente para o outro mundo. Como eu já havia teorizado, sim, a gente acertou mais uma. E ali a gente vê o Asta flutuando naquele outro mundo, enquanto estava de frente com aquele ser gigantesco. Vimos então que começavam alguns diálogos entre o Asta e aquele ser. O garoto dizia que não importava nem um pouco para ele se ele estava vindo de um outro mundo e qual era a origem do seu poder. Isso não importava pra ele, ele precisava daquele poder ao seu lado. Asta dizia que não ligava pra mais nada e que ele queria colocar suas mãos neste poder. Era isso que ele tinha que fazer, ele tinha que superar os seus limites ali e agora. E por este motivo, Asta estava basicamente fazendo um acordo com o ser do outro mundo. Ele dizia que era isso, que tudo aquilo significava pra ele, que ele faria qualquer coisa. Neste momento, Asta começa a lembrar do seu capitão, do Yami, que chamou ele e dizia que só poderia vencer aquele inimigo, o Dante, se tivesse com Asta ao seu lado. E então ele estava cada vez mais empolgado, cada vez mais empenhado. Ele passa a ter mais memórias, mais lembranças de tudo o que aconteceu desde o seu recrutamento, ver que o Capitão Yami foi a primeira pessoa que se interessou nele. E então, depois de tudo isso, o garoto dizia que se ele não vencesse o Dante ali, se ele não usasse o poder do outro mundo pra isso, ele nunca seria capaz de se tornar o Rei Mago. Mas existe algo que ele quer fazer antes de se tornar o rei. Ele ainda precisava ser uma pessoa capaz de responder à confiança que o Capitão Yami tinha sobre ele. O Capitão acreditava que o Asta era capaz, acreditava no poder que aquele garoto tinha, e o Asta também queria responder tudo isso. E pra isso ele precisava completamente daquele poder. Então a gente chega no vazamento da última página do capítulo, que é o Asta se transformando novamente, mas dessa vez completamente tendo controle daquela transformação e aparentemente fortificando seu corpo com a antimagia, enquanto ouvíamos a voz do ser do outro mundo dizendo: "Então, muito bem, eu vou dar tudo isso pra você." Então basicamente o Asta recebeu o poder do outro mundo, ele conseguiu dominar aquele poder, e o Asta saltava em direção ao Dante, usando a Black Divisor, agora muito mais forte do que nunca, dizendo ainda: "Isso é tudo que eu tenho agora." Então assim a gente chega ao fim dos vazamentos do mangá, que a gente vai começar a falar agora. E como vocês conseguiram perceber pelas imagens que eu mostrei aqui no vídeo, todo esse vazamento foi feito em japonês e a gente tá fazendo a tradução literal. Mas caso você queira ler sempre em primeira mão, ver todos os vazamentos e entender tudo que
que tá acontecendo. O curso Kenji Sensei Academy ensina japonês principalmente pros fãs de anime, porque a gente aprende podendo utilizar os animes e os mangás. Então a gente vai usar o que a gente gosta pra aprender. Além de um super método que ensina o passo a passo pra conseguir aprender japonês e assim poder assistir os seus animes sem precisar de nenhuma legenda e poder ler os mangás diretamente do original. Não só isso, como você sempre vai ser capaz de acompanhar todos os vazamentos em primeira mão. Quando o mangá sair, simplesmente você vai conseguir entender tudo. E seria muito legal até mesmo receber dicas sobre o que está acontecendo de vocês pelos comentários e tudo mais. Então seria muito bom saber japonês e, como eu disse, o curso Kenji Sensei Academy ensina tudo isso. Então confere o primeiro link aí na descrição e aproveita essa oportunidade pra aprender. Não se esquece de comentar aí embaixo também pra você poder se reunir com outras pessoas aqui do canal que também estão aprendendo. Então confere o primeiro link na descrição pra não perder essa oportunidade. Aprenda já japonês com o curso e impressione todo mundo, fechou? Agora vamos continuar com o que tá acontecendo no mangá porque tá muito épico. Pessoal, como a gente viu, os últimos capítulos de Black Clover têm confirmado várias e várias das nossas teorias sobre o que estava se desenrolando. Sim, a gente acertou mais algumas neste vídeo. Mas o que me chamou mais atenção foi a relação que o Asta está criando com o ser que vive dentro do seu interior, porque aparentemente ele já aceitou lutar ao lado do Asta. Ele aceitou compartilhar o seu poder, dessa vez sem falar que vai controlar o garoto ou algo assim, simplesmente pro Asta conseguir vencer o Dante, pra ele continuar lutando ao máximo contra aquele cara até que mais uma vitória chegue pra eles. Como a gente sabe, a mesma coisa aconteceu no passado. O ser que vive dentro do interior do Asta adorou a vitória contra o Zegrid no Palácio das Sombras, e agora ele quer a mesma coisa com o Dante. Eu espero que tudo isso acabe trazendo pra gente várias e várias dicas sobre o que tá pra acontecer com eles. Afinal, agora saber que o Asta vai ter contato com o ser que vive no seu interior abre muitas possibilidades. Por exemplo, como ele consegue compartilhar o seu poder, que é diferente da forma da Tríade, e pelo que tudo indicou agora, pode ser que ele realmente consiga chegar ao 100%, o que significa que ele já tá no mundo dos magos. E também não sabemos por que ele odeia todos os outros demônios, o que ele já indicou que sim. Ele aparentemente tem os seus próprios planos e próprios objetivos, mas não mostrou exatamente pra gente quais eram eles. Tudo que a gente sabe é que durante a batalha contra o Dante ele ficou extremamente furioso e dizia que queria destruir tudo, queria acabar com o Dante o mais rápido possível, tanto que ele tomou controle pelo Asta, que caiu em desespero, e depois disso ele continuou ali lutando contra o Dante ou algo assim. Ele não tentou dominar o garoto completamente, mas ele só se via com o desejo de acabar com aquele inimigo e destruir a Tríade ali mesmo. Então a gente não pode considerar que o ser que vive no interior do Asta tá realmente ao lado de Clover ainda. Mas o que a gente sabe é que ele também não está ao lado de Spades, ele também não está ao lado dos outros demônios, e ele não quer que o portal se abra pelos seus próprios motivos. E agora, sabendo que o Asta vai ter contato com ele, é bem possível que o garoto, no começo, acabe deixando isso de lado, mas depois volte pra perguntar de onde ele surgiu, por que ele o escolheu e quais são seus verdadeiros objetivos. E então mais e mais revelações serão feitas em Black Clover. E aproveitando que já está pra acontecer isso, comenta já aí embaixo quais vocês acham que vai ser os objetivos dele, de onde ele veio e tudo mais, sua real origem, que a gente pode fazer um vídeo com teorias dos inscritos aqui. Então vou deixar um comentário aí embaixo em especial pra vocês comentarem sobre isso, fechou? Agora a gente vai seguir comentando mais sobre essa épica batalha que está acontecendo agora. O Asta, como vimos, ele voltou com a sua transformação, mas agora aparentemente utilizando mais poder do que antes. Não é exatamente a mesma forma que ele utilizou quando perdeu o controle, mas mesmo assim, dá pra ver que a anti-magia agora está funcionando de uma forma um pouco diferente sobre o garoto. Aparentemente ela está o fortalecendo como se fosse uma pequena armadura. E isso deve aumentar ainda mais os atributos naturais do Asta. Ele já é muito forte, ele já é muito ágil, veloz e tudo mais. Isso deve aumentar ainda mais, acabando completamente com a dificuldade que ele estava anteriormente, porque estava cansado da batalha que já tinha passado. Então isso deve ser deixado de lado agora. E ele então deve prosseguir sua batalha contra o Dante, dessa vez com a Black Divisor, que a gente sabe, por possuir a anti-magia, possivelmente impediria que a magia de restauração da magia corporal do Dante funcionasse, então ele não conseguiria se regenerar. Um outro ponto extremamente importante também com toda essa batalha que está acontecendo agora, é que o Asta, enquanto aparecia no final do capítulo na última página, tinha como sempre um comentário do autor. Ele sempre termina os capítulos com uma frase do que estava por vir, e a frase dessa vez aparentemente era o despertar. Isso mostra que a gente tá pra ganhar uma nova forma, uma nova transformação, seja do Asta, ou talvez mais uma do Dante, existe a possibilidade ainda, mas possivelmente a gente vai ver o garoto da anti-magia tomando a frente daquela luta. Afinal, como ele mesmo disse, ele quer se superar mais do que nunca pra conseguir responder a toda a confiança que o Capitão Yami tem sobre ele. Mas dessa vez, com todo este poder e essa nova transformação, como o autor mesmo disse com o despertar, pode ser que eles consigam sim impedir aquele inimigo agora. Pela primeira vez, aparentemente eles podem tirar alguma vantagem, mas eu ainda acredito que uma vitória contra o Dante não vai ser tão simples assim. Ele pode conseguir algum jeito de derrotar aqueles dois, seja utilizando seu próprio poder, mas ele mesmo disse que o Capitão Yami já é mais forte do que ele, mas ele ainda tem sua regeneração, que agora pode ser impedida pelo Asta. Então, como parece difícil que seja com seu próprio poder, pode ser atacando os outros membros dos touros, pra deixar eles em perigo e fazer com que o Capitão e também o Asta baixem sua guarda. Assim ele poderia dar um jeito de derrotar aqueles dois, ou talvez obrigar que o Yami vá com ele se ele não conseguir resolver tudo aquilo sozinho. Não podemos esquecer também que o Yami não sabia que o William Vengeance tinha sido levado, então essa luta pode estar acontecendo no mesmo momento, ou seja, se o Zenon venceu o William e tá levando ele embora, ele vai ter que passar pela fronteira entre Spades
Hades e Clover. E ali ele pode acabar se encontrando e ajudando o Dante também. Mas pra gente entender direito tudo o que tá acontecendo, precisamos ver o capítulo completinho. E logo logo a gente vai ter a nossa review aqui no canal. Então eu conto muito com seu like e seu compartilhamento. E obviamente espero muito por vocês durante a nossa review, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!